Olá, bom dia mais uma vez. Oficialmente gravando, né? Nosso GED de revisão. Hoje, 22/3, alguns dias aí antecedendo a nossa avaliação. Alguns para a turma do Cláudio, outros para a turma da professora Aline. Lembrando que vocês têm total autonomia para ligar o áudio. Quem tiver em alguma reunião, algo do tipo, não puder ligar o áudio, pode mandar no chat também que eu consigo ver aqui. Tem acesso aos dois. Se quiser erguer a mãozinha também, fica mais fácil, mais organizado para vocês falarem. Vocês podem interromper em qualquer momento, pessoal. Não fiquem com dúvidas. O importante é que todas sejam sanadas hoje, né? Porque no dia da prova ninguém vai poder tirar dúvida. Então é importante que todas sejam sanadas hoje. Outra informação importante é que vocês observem bem para quem eu esteja passando a informação. As iniciais aqui. As questões se aplicam a todos, mas as informações iniciais que eu vou passar aqui agora sobre as avaliações, você se designa ao seu professor, porque tem o professor Cláudio e a professora Aline. Eu vou passar as informações sobre os dois, e aí, no caso, você se orienta pelo seu professor. Lembrando que para a turma do Cláudio, para os alunos da turma do Cláudio, como vocês avançaram já um pouco mais no conteúdo, vocês já viram teletrabalho, tipos de contratos determinados, eu já preparei algum material lá para vocês extra, já que eu não pude colocar aqui, para poder também o pessoal da Aline não saber o que eles estão se tratando. Então eu já preparei o material escrito, já mandei no grupo de vocês lá, com as questões extras abordando conteúdo que não foram abordados aqui no material da Aline. Outro ponto importante é porque a professora Aline ela aborda os direitos sociais em uma unidade específica e o professor Cláudio não. Ele aborda os direitos sociais dentro das próprias unidades referidas. Ou seja, algumas perguntas aqui que são dirigidas diretamente aos direitos sociais, talvez vocês não entendam, mas de alguma forma foi tratado ou ainda vai ser tratado com vocês, porque ele aborda já dentro da nota de aula. Então, sem mais delongas, eu vou só pedir desculpa a vocês se tiverem algum áudio assim de interferência, porque aqui, como eu sempre falo no chat, aqui a rua é bem movimentada, então acaba que sempre passa alguma moto, algum carro aí fazendo barulho, e pode ser que dê alguma interferida aí no áudio. Mas se estiver atrapalhando vocês, vocês me falem. E outro ponto, mas não menos importante, é que eu gostaria de pedir a participação de vocês, até porque o nosso GED de hoje é com questões, ou seja, é importante aí que vocês estejam participando para poder fazer acontecer. Então vamos lá. Informações importantes. Primeiro aqui para os alunos da professora Aline. Lembrando, alunos da professora Aline, essas são as informações de vocês. A nossa AV1 acontecerá nos dias 24 e 26, respectivamente. 24, prova objetiva e subjetiva, ou seja, vocês têm questões de marcar e também tem questões de responder. Então, essa será a do dia 24. Já a do dia 23, perdão, do dia 26, como todos sabem, a professora já falou desde o início da disciplina, a segunda chamada da linha não é questões de múltipla escolha, é apenas uma única questão dissertativa. Vocês vão analisar o caso concreto e aí vão responder mediante aquele caso concreto. Ah, Vitor, tem dificuldade maior entre a segunda e a primeira? Não, não há que dizer que tem dificuldade. Eu, particularmente, Vitor, nunca fiz a segunda chamada, entendeu? Então, eu já vi algumas provas, obviamente, já vi algumas provas, várias inclusive. Inclusive, tiveram provas que eu achei bem mais fácil até que a primeira chamada, mas é muito relativo. Não há de dizer que é mais fácil ou que é mais difícil. Agora, vai de estilo de prova. Tem pessoas que gostam de fazer mais discursiva, totalmente discursiva. Então, para você, vai atender melhor a segunda chamada. Mas quem não gosta, é interessante ir para a primeira, entendeu? Para poder não acabar sendo prejudicado ali na segunda, já que é um tudo ou nada, né? Ou você sabe, você consegue dominar ali o tema, ou então você, infelizmente, não vai conseguir uma nota boa. Porque é uma questão e essa questão vale a prova toda. Então, essa é a divisão. Já na questão da pontuação, as provas valem de 0 a 10, todas as duas, e terá o ponto extra para quem fez a atividade. A gente teve a atividade lá do dia 14 ao dia 16, e quem conseguiu ali uma pontuação, essa pontuação vai ser
acrescida à sua prova, entendeu? De acordo com a pontuação que você retirou. Se tirou 0,7, vai ser 0,7 na prova, a mais. Então, totalizando assim 10. Lembrando que ninguém tira 11, né, pessoal? Quem passou aí da pontuação fica só com 10 e por aí vai. E a pontuação não é cumulativa, não vai ficar guardada para uma próxima prova. Por fim, nesse tópico da prova em si, vocês podem pesquisar pela legislação não comentada. Você pode levar seu VADMECO, pode levar a CLT, sem problema algum, desde que não seja comentada. Em ambas as avaliações, tanto na primeira chamada quanto na segunda chamada. O conteúdo da nossa unidade, aliás, da nossa AV, será das unidades 2 até a unidade 5, porém a unidade 5 somente a parte 1. Como a gente não teve o GED da unidade 5 parte 1, tendo em vista que não houve GED ontem, eu já gravei esse GED, certo? E ele já vai ser publicado após a gente terminar aqui a revisão. Então, quando terminar a revisão, eu publico a revisão e juntamente eu publico o GED da unidade 5 parte 1. E por fim, relacionado a provas, vocês utilizem de todos os mecanismos aí possíveis para vocês estudarem, pessoal. Não se direcionem só a um mecanismo, para poder vocês não ficarem de fora de alguma questão que aborde o que aquele mecanismo que você estudou não abordou. Então é muito interessante você utilizar os slides do GED, dos slides da professora. Os GEDs são gravados, então você pode ver infinitas vezes aí. Tem as doutrinas também, que é bem importante você estar sempre acompanhando a doutrina, até porque a gente vai ter aí o nosso projeto de extensão, que vocês vão passar um bom tempo sem fazer a avaliação, e aí vocês vão ser surpreendidos pela AV3, que não é uma prova fácil, vocês sabem disso. Logo é bom vocês estarem acompanhando ali com a doutrina para vocês não ficarem para trás. Então é uma dica que eu sugiro muito, vocês utilizarem sempre a doutrina para estar acompanhando o conteúdo e não ficar para trás. E utilizar de questões, anotações, mapas mentais. Eu vou fazer o podcast, certo? Eu só não garanto publicar ele hoje, porque, como eu já falei desde o início, né? Aqui é muito barulhento. Então eu vou tentar gravar hoje o podcast, não vou gravar aqui em casa. E se der tudo certo, acho que amanhã eu estou publicando, certo? Amanhã de manhã, por aí. Então vai dar certo a questão do podcast. Então vocês vão ter aí um vasto material para vocês estudarem, para vocês se prepararem da maneira que vocês preferirem. Essas são as informações para o pessoal da professora Aline. Agora a gente vai para a informação do pessoal do professor Cláudio, certo? Então aqui somente válido para os alunos do professor Cláudio. Os alunos do professor Cláudio, diferentemente das datas, terão a V1 e a primeira e segunda chamada nos dias 26 e 28, respectivamente. A da Aline é na segunda. Oi? Victor, será que você consegue disponibilizar alguma prova antiga da Aline para a gente? Eu não tenho, sinceramente, as provas. Eu não pego as provas da Aline. Mas os materiais que a gente produz é com base nelas, entendeu? A gente tem, assim, meio que uma noção dos métodos que ela utiliza em questão de avaliações. Mas, particularmente, prova, eu acho que eu só tenho a foto de uma prova da Aline, que é de uma AV2 de Direito do Trabalho, que ainda era Direito do Trabalho. E ela tá em branco, inclusive, que eu peguei em branco, entendeu? Mas, se você quiser falar comigo lá no privado, que eu posso tentar encontrar ela para você, só para você ter uma noção da prova. Mas as provas da Aline não são provas cansativas, não, pessoal. Ela não costuma botar aqueles textos absurdos, não. Ela normalmente é bem direta, inclusive nas perguntas. A prova da Aline dificilmente é prova de mais de 2 folhas, entendeu? Dificilmente. Eu, particularmente, nunca fiz uma prova da Aline. Nem vi ninguém fazer. Carlos Henrique Bezerra Leite. Eu, particularmente, não desconheço. Desconheço o Carlos Henrique Bezerra Leite. Agora a gente tem na biblioteca o Luciano Martinez, é de 2023, mas dá para vocês acompanharem. Não teve nenhuma atualização assim tão pertinente para alterar um livro de 2023, não. Então tem o Luciano Martinez, que é um excelente escritor. Inclusive eu utilizo a doutrina dele. Sempre utilizei. Pode falar, Arthur. Vitor, licença, eu acho que falaram o Carlos Henrique Bezerra Leite, porque é o que está na unidade 1, se eu não me engano, a doutrina de direito do trabalho dele. Eu Ah, até estou estudando por essa aí, eu gostei e tal. E também tem aquela Constituição Federal comentada por artigo por artigo, inciso por inciso, alguma coisa assim o nome. é Eu não comentada, né? vou Centralização comentada é uma boa. Mas é bom você sempre lembrar. acompanhar a doutrina, até porque o posicionamento deles é diferente. Sofia tem uma CLT de 2022. Acho que a Beatriz tinha levantado a mão. Pode falar, Beatriz.
Vitor, é porque essa doutrina do Carlos Henrique Bezerra Leite foi a que eu achei mais recente na biblioteca Online, né? digital. É. É, É porque a biblioteca ela é online, de pessoal, ela 2024. ela tá bem um pouco desatualizada relacionada ao direito do trabalho. Eu tinha até comentado com um profissional lá da biblioteca referente a processo do trabalho, porque eu só fui encontrar uma disciplina física lá de processo do trabalho a mais atual de 2015, antes da reforma trabalhista. Ou seja, está bastante defasada, a física, né, de caso. Agora, a digital também não tem tão atual. Mas, como eu até falei para algumas pessoas, uma doutrina que tem bem atual lá, mais atual, é a do Luciano Martinez. Ela é de 2023. E eu sei que tem. Ela é virtual, na biblioteca virtual, de 2023. Eu sempre utilizei ela, a Aline também sempre indica ela, preferencialmente, certo? Ele é um excelente escritor, pessoal, e ele não tem uma linguagem difícil. Então, se fosse para indicar vocês diretamente assim, eu indicaria vocês acessarem a do Luciano Martinez. Seria a melhor doutrina, assim, a mais atualizada, dentre os escritores conhecidos, entendeu? E seria a que eu mais indicaria. Inclusive, basta vocês acessarem o meu slide de apresentação, que tem o hiperlink dela lá. Vocês clicam nela e vai direto para a biblioteca online. Mas seria a que eu mais indicaria. Aqui voltando para o pessoal da turma do Cláudio. AV1, primeira chamada, segunda chamada, 26 e 28, respectivamente. Ou seja, quarta e sexta da semana que vem, essa semana agora. Todas as provas são por questões objetivas, não terá nenhuma questão discursiva, todas são objetivas. E a prova vale de 0 a 5, como vocês aí já bem sabem. Prova de 0 a 5, peça de 0 a 5. Vocês têm até amanhã para estar enviando no AVA, anexando a peça processual de vocês. Certo? O professor seria até ontem, mas o professor prorrogou o prazo e vocês têm até amanhã para anexar essa peça. E ela, sim, avaliada, vai valer de 0 a 5, somada a nota da prova, que também é de 0 a 5. E a prova pode ser consultada também pela legislação não comentada. Não há nenhuma restrição em nenhuma das provas, vocês podem pesquisar. O conteúdo de vocês vai das notas de aula 2 até a nota de aula 8. Lembrando que nem a professora Aline, nem o professor Cláudio abordam história do direito do trabalho nas avaliações. Ou seja, os primeiros ali, no caso a Aline é a unidade 1 e o Cláudio é a nota de aula 1, não são abordados na avaliação. Sendo assim, a partir da 2 até a 8, e a 8 tem um adendo. Vocês vão até teletrabalho pulando o trabalho intermitente. Ou seja, até teletrabalho na unidade 8, só que vocês não vão dar atenção para o trabalho intermitente, porque ele não vai ser objeto da prova de vocês. E vocês também terão, por onde todo esse vasto material para vocês estudarem, os GEDs, os slides do professor Cláudio, que são slides bem extensos, ou seja, um material bem completo também. Tem um podcast também que vai servir para vocês, sem problema algum. Questões que eu já disponibilizei, inclusive disponibilizei ontem as questões para vocês, que eu não faria essa prova sem dar uma olhada nessas questões, particularmente, são bem pontuais aí, frente às provas dele, então eu não faria sem ver essas questões. E também tem mapas mentais que eu já anexei nos dois drives, tanto o pessoal da Lin quanto o pessoal do Cloud tem mapas mentais lá, sobre fontes e sobre princípios. Então, sem mais delongas, alguém tem alguma dúvida mais referente à questão de prova? Sim, Giovana, o já vai ficar gravado sim, já está sendo gravado, vai ficar gravado até o final. Se alguém tiver mais alguma dúvida referente à prova, por favor, se manifeste. Oi, Sofia. Oi, sobre a CLT. Ah, verdade, perdão, desculpa. É porque a menina tinha perguntado aí. Eu... A CLT de 2022, ela sim, assim, Sofia, isso eu até falei para um aluno. Um aluno também me perguntou isso, sobre a questão da CLT. Eu, Vitor, utilizo o meu VADMECO de 2022. Inclusive tá aqui até. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, o meu é de 2022, certo? Eu sempre utilizei. Aliás, eu utilizo ele há 3 anos, né, praticamente. Inclusive, utilizei ele para uma prova agora. Eu faço da seguinte maneira. Eu sempre reviso o material. Eu pego os slides dos professores, pego a unidade, aliás, a unidade, o artigo que ele está falando, o inciso que ele está falando, vou lá e bato se o inciso está correto, se não teve nenhuma atualização, para poder utilizar. Até porque a Aline, ela não tem isso de exigir que você esteja com a CLT atualizada para todos os incisos. Lembrando que, obviamente, você não vai pegar uma CLT abaixo de 2017, porque teve a reforma trabalhista, ou seja, mudou muito artigo, mais de 100 artigos. Se você pegar uma CLT de antes de 2017,
você com certeza vai ser prejudicado. Mas no CLT de 2022, você consegue bater lá se os artigos estão certinhos e você consegue ali registrar. Se tiver algum desatualizado, você bota um post-itzinho em cima dele e anota o artigo novo sem problema nenhum. Ali não tem problema nenhum com isso. Ela permite sim que você atualize com um post-it o artigo que estiver desatualizado. Mas eu, particularmente, não consigo lembrar agora nenhuma atualização de 2022 para cá relevante para essa unidade de vocês. Até porque, pessoal, vocês vão... Normalmente, a maior parte da unidade de vocês, ela contempla direitos sociais. Sendo assim, direitos sociais, eles estão no artigo da Constituição, artigo 7º. Normalmente, o artigo 7º já está bem velhinho. Então, acredito que sim, você não terá problema nenhum para fazer ela com a CLT de 2022. Mas é importante você ter a Constituição Federal, certo? Se você tiver só a CLT, limpa e seca, eu lhe aconselho a você utilizar algo que tem a Constituição Federal também junto. Então, vamos lá, pessoal. Perfeito. Show, Sofia. Vamos lá, pessoal, para as questões de fato. Lembrando que as questões, elas terão questões de níveis mais elevados, mas a maioria são de nível baixo para nível médio. Por quê? Porque o interessante das questões é fazer com que eu linke elas para a unidade e eu falando aqui sobre a unidade. Eu não vou simplesmente jogar a questão aqui, vocês respondem e a gente passa. Entendeu? Tem as dúvidas de vocês, eu vou citar sobre outros pontos da unidade que direcionem as questões, certo? Então, é importante que vocês participem também. Vamos lá. Primeira questão. O princípio que veda os empregados de abdicarem de seus direitos assegurados pela Constituição Federal como férias e DSR, é o princípio da irrenunciabilidade, primazia da realidade, intangibilidade salarial, inalterabilidade contratual lesiva e continuidade. Alguém aí se arrisca? Interessante. Item A. Oi? Tem A, tem A, tem A, Acho que aqui é uma das questões mais fáceis que tem aqui. Não tem nem muito o que dizer, não. É o item A, pessoal. Por que é o item A? O princípio da irrenunciabilidade de direitos, ele busca garantir ali que o empregador não saia lesado dentro de uma relação empregatícia onde ele acabe abdicando de direitos dele. Essa abdicação, pessoal, ela pode vir tanto de maneira consensual como de maneira não consensual. Que é, por exemplo, quando ele assina um contrato de trabalho, a qual ele não leu, e dentro daquele contrato de trabalho tem cláusulas que infringem os direitos trabalhistas deles assegurados pela Constituição Federal. Ou seja, é uma forma de garantir com que esse trabalhador não seja lesado de nenhuma forma. Tampouco se ele mesmo quiser abdicar desses direitos. Por mais que ele leia lá a cláusula contratual e tenha expressamente dizendo lá, você não terá direito às férias e nem terço constitucional. E ele assina concordando, eu concordo, eu preciso do trabalho e eu quero aqui abdicar das minhas férias, sem problema nenhum. Então, esse princípio é exatamente para vedar esse tipo de conduta, inclusive a parte do seu empregado. O empregado não pode também abdicar desse direito, até porque, pessoal, esses direitos são mínimos. A gente tem ali a Constituição assegurando direitos mínimos para os trabalhadores. São para garantir que eles não sejam meio que pisoteados dentro de uma relação empregatícia, até porque ele é a parte mais fraca. Se o empregador pudesse só impor e ele só aceitar, tem gente que tem que estar em condições que hoje aceitaria até ficar sem nada, receber metade de um salário só para trabalhar sem folgar, entendeu? Então, tipo, é uma forma de garantir com que ele não seja feito de trouxa, não é isso? O contrato se torna nulo ou somente essas cláusulas. Aí, no caso, o Demilly, Demilly, né? Esse é bem complexo o nome. Eu vou te remeter à unidade que tu estudou agora, unidade 5. Você lembra que a gente precisa, para ter uma relação empregatícia, os elementos fáticos jurídicos e os elementos jurídicos formais, certo? Se você tem os jurídicos formais, que são os artigos que estão na 104 do Código Civil, aquela escadinha de Ponte de Miranda que você estudou lá, requisitos de existência, de validade e de eficácia, você tem um contrato que ele é existente, certo? Ele existe, até porque ele está tratando de uma relação de trabalho, mas ele não é válido, porque ele tem nele uma cláusula que infringe um direito trabalhista. Ou seja, sim, esse contrato seria nulo, nulo de pleno direito. Ele não seria nem anulável, ele seria nulo de pleno direito.
porque está infringindo uma cláusula trabalhista. Respondi tua pergunta? Volta a fita aí. Ah, até que fim, então, chegou. Deu certo. Mas tá gravado, certo? O início já tá todo gravado. Aí tu acompanha aí pela gravação. Vamos lá, pessoal. Segunda questão. Ficou alguma dúvida sobre essa questão, sobre a questão de princípios? Aproveitar que a gente está aqui nessa questão e abordar também sobre os demais tópicos, né? A gente tem aqui no segundo primazia da realidade, que é o princípio a qual preza que a realidade é aplicada, né? A prova testemunhal, ali um exemplo, será objeto de maior valor dentre uma norma ali que esteja com uma certa instabilidade. É costumeira sendo utilizada ela tem até um acordão, acho que do TST, ou é da primeira vara, eu não lembro. Depois eu pesquiso, ou está até no material da professora, se não me engano, em que uma empresa produziu um contrato de rescisão, mas aí ela botou dois números dois dias distintos de rescisão, como se a rescisão tivesse acontecido em um dia anterior, e aí em outra parte do contrato de rescisão, ela bota como se a rescisão tivesse acontecido em um dia posterior. Aí, no caso, é uma instabilidade por parte de uma prova formal, né, que seria o contrato de rescisão, e que tem tópicos nela que poderiam lesar o empregado. Então, aplica-se o princípio da primazia da realidade e será aplicado nela a realidade fática dentro daquela superior àquela prova formal. Ou seja, a primazia da realidade é quando você tem ali uma prova testemunhal ou algo ali real, a realidade, contra uma prova material que está com uma certa instabilidade. Pode falar, Arthur. Pronto, Vitor. Eu acho que seria a súmula 12 e 126, principalmente a 126, né? Que aborda Sim, principalmente o sim. princípio da primazia da realidade. É, Do as súmulas, TST. no caso. Sim, as súmulas do Do TST. TST. Perfeito. É isso aí mesmo. É porque no caso que eu estava citando era um caso que tinha acontecido sobre uma produção de um termo de rescisão, que o empregador produziu e produziu errado. Show, Arthur. Sim, entendi. Item C, intangibilidade salarial. Aqui no caso veda a retroatividade do salário, pessoal. Certo? O salário ele é irretroatível. Ele não pode ser rebaixado. O salário ele só sobe, ele não desce. A não ser que seja a questão do, do empregado que tenha sido colocado em um cargo ali de confiança. O retorno dele para o cargo anteriormente ocupado, ele não caracteriza uma retroatividade do salário. Ele apenas retornou para um cargo anteriormente ocupado por ele, pois ele estava na figura de um cargo de confiança. O cargo de confiança o próprio nome já diz, é de confiança. Eu posso confiar hoje em ti, amanhã não. Então eu não posso ter uma garantia de que você sempre estará naquele cargo, certo? Se eu posso algum dia não confiar em você. Então aquela retração dele para o cargo anterior e a perca do salário, né, no caso que era superior à gratificação, ela não configura de forma nenhuma. E nem a incorporação daquela gratificação. Às vezes ainda tem ação, comumente na Justiça do Trabalho, para pedir incorporação de salários aí que eram de cargo de confiança, gratificações, né, no caso. Ou seja, não há uma incorporação, nem que você passe 15 anos trabalhando como cargo de confiança. Você voltou para o seu cargo anterior, você volta para o seu salário anterior. A gratificação era do cargo de confiança e sempre vai ser. Se você perder o cargo, você perde a gratificação, sem problema algum para o seu salário. E também esse princípio veda que o salário seja abaixo do salário mínimo, né? No caso, também, além dele, vai o princípio da irrenunciabilidade de direitos, porque o mínimo é o mínimo, e você não pode abdicar do seu mínimo. Item D, inalterabilidade contratual lesiva. Aqui, no caso, recai sobre a questão da alteração. Inalterabilidade contratual impégios ou princípio da condição mais benéfica. Ele pode ser chamado dessas duas formas. É quando, no caso, há uma alteração contratual, essa alteração contratual ela não se aplica a quem já estava vigente no contrato. Por exemplo, eu tenho uma empresa e, ao contratar uns funcionários aqui, já tem uns funcionários contratados, foram contratados com o direito a férias de 40 dias. Entendeu? Contratei eles, falei, ó, vocês terão férias de 40 dias. Aí depois, meses depois, eu vou lá e digo, ó,
você que está me atrapalhando, eu vou voltar para o permitido por lei mesmo, vai ser 30 dias. Essa aplicabilidade só vai recair sobre os novos contratados. Os que já estavam contratados permanecem com os 40 dias de férias. Eu não posso fazer uma alteração contratual lesiva a esses funcionários que já estavam contratados mediante outra cláusula contratual. Arimatea, no caso do cargo de segurança, isso tem que ficar estipulado no novo contrato? Como assim? Não estou entendendo, Arimatea, a tua pergunta. Cargo de segurança, segurança de quê, assim? Ah, de confiança. Isso tem que estar estipulado no novo contrato? Não, não precisa estar estipulado no novo contrato, não. Até porque o cargo de confiança, aliás, ele pode até fazer um termo, né? Tipo assim, de caracterização do novo contrato, certo? Até porque normalmente toda promoção ela tem um rito de formalidade, né? Mas não há uma garantia, até porque isso já está previsto em lei, né? Que essa retroatividade ela não garante a permanência da gratificação. Ou seja, ele pode sim ser retroagido sem problema nenhum. Agora, o cargo de confiança, Arimatea, ele não é só o que o empregador diz que é de confiança, não. Entendeu? Ele precisa estar dentro do regimento da empresa, o RIT, que é um cargo de confiança, a qual, se alguém for colocado ali, no caso, ele estará dentro de uma função de confiança. Não é simplesmente eu dizer que aquilo é um cargo de confiança sem ser. Até porque, se existisse essa margem, o empregador utilizaria disso à vontade, né? Dizia ali que os cargos eram de confiança para poder estar voltando o pessoal para o cargo anterior de rodo, entendeu? Então, precisa haver uma previsão sobre esse cargo de confiança, que ele é de fato de confiança, uma função de confiança, para poder haver essa promoção para esse cargo. Show, isso aí. Então é importante que esteja no HIT da empresa, certo? Princípio, e por último, o princípio da continuidade. O princípio da continuidade é bem básico. O princípio da continuidade ele diz que, em regra, o contrato de trabalho deve ser por tempo indeterminado, que é sem ali, um prazo de validade, ad eterna. E as exceções, que são bem restritas, que vocês verão mais à frente, é prevista pela CLT alguns tipos de contratos determinados, bem taxativos, pontos bem específicos. E esses sim poderão ser objetos de um trabalho determinado. Mas os outros, via de regra, devem ser por tempo indeterminado. Pode falar, Arthur. Vitor, só uma coisa. O Oi. princípio da intangibilidade salarial seria a mesma coisa que da irredutibilidade salarial? Sim, sim. Mesma Mesma coisa. coisa. É porque vai de autor para autor. Tem princípio que chama, por exemplo, indúbio para operário de indúbio para o misério. Princípio Ah, da inalterabilidade contratual lesiva também pode ser chamado de condição mais benéfica. Então, é por isso que eu falo da questão da doutrina, entendeu? Que é importante você observar as doutrinas, porque aí tem a nomenclatura diferente. E se tiver na prova, aí você, eita, poxa, não sei o que marcar aqui. Entendeu? Mas na verdade é a mesma coisa que você está falando com outra nomenclatura. tá certo, obrigado. Nada. Segunda questão, pessoal. João é empregado rural na fazenda Novo Sol. Sua jornada é de segunda a sexta, das 21 às 5, com intervalo de 1 hora para a refeição. Considerando o caso retratado, assinar a afirmativa correta. Item A. A hora noturna de João será computada como tendo 60 minutos. Item B. A hora noturna rural é reduzida, sendo de 52 minutos e 30 segundos. A hora noturna de João será acrescida de 20%. Item D. Não há previsão de redução de hora noturna nem adicional noturno no meio rural. Item B, item B. Item B. Alguém aí discorda, pessoal? Vamos lá. Tem 41 pessoas aí. Vamos ver se alguém discorda de vocês aí.
E se eu disser que vocês tudo estão errado, vocês acreditam? Ninguém vai aí. Aí tem A, né? Por causa que é rural, é 60 minutos também. Eu tava pensando nisso. Exatamente. O empregador Só o rural, a hora noturna entendi. rural não é a mesma que a urbana. É exatamente. É, Eliane, é diferenciado mesmo. A Amanda também acertou, né? Não vi aí. Pode ter alguém aqui que tenha acertado aqui no meio, não esteja vendo, mas tem muito B. Mas, pessoal, existe realmente a contagem de 52 minutos e 30 segundos. Porém, isso é para o empregado urbano. O empregado rural, ele tem a hora contada normalmente. A questão, acho que talvez a William esteja falando também, é do tempo computado como horário noturno. Porque o horário noturno, via de regra, para a gente aqui do urbano, ele conta entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Já para o meio rural, vai depender se é da pecuária ou se é da agricultura. A agricultura é exatamente esse horário aqui, ó, de 21 às 5. E o pessoal da pecuária, eles são de 20 às 4. Ou seja, o pessoal que cuida ali dos bichos, de 20 horas até as 4 horas da manhã. E o pessoal que cuida das plantas, de 21 às 5. Mas o horário deles vai ser normal, 60 minutos computados. Quem vai ser computado por 52 minutos e 30 segundos é o pessoal urbano, ou seja, trabalhador urbano, 52,30 minutos. E aqui outro ponto importante, o pessoal do urbano é diferente do rural também a porcentagem. O urbano, ela é de 20%, no mínimo o adicional. Já o rural é de 25%. Ou seja, a diferença também altera na porcentagem do adicional noturno. É importante vocês destacarem esses pontos para vocês não errarem. Até porque é um detalhe, é uma diferenciação não difícil, não é uma diferenciação difícil. E vocês conseguem, com certeza, lembrar. Pode me lembrar o artigo de cabeça, eu não vou saber aqui agora, mas eu consigo olhar para ti aqui rapidinho. É o unidade 2. Se alguém tiver aí também com o artigo aberto, o adicional noturno. Eu acho que o adicional noturno fala é na lei, não é nem no artigo. Ele, com certeza, ele é assegurado na Constituição Federal, no artigo 7º tem o ponto sobre o adicional noturno. Porém, a questão do artigo em si, eu acho que ele fala na lei específica. Vou olhar aqui rapidinho. Aqui. O adicional noturno, ele está na Lei 5.889. Vou botar aqui no chat. Lei 5.889 de 73, certo? Que vai falar sobre o empregado rural. O empregado rural tem essa previsão de 25% do adicional e também dos horários. Já o empregado urbano, né, no caso, ele está na lei normal, no artigo da Constituição. A Constituição fala sobre a previsão do adicional noturno para o superior ao diurno. Show. Vamos para frente. Ademais aí. Eu botei aqui no segunda questão. Terceira, um assertivo bem tranquilo também aí. O princípio da continuidade da relação de emprego prevê que os contratos devem ser de caráter temporário e, exceção, os mesmos deverão ter a sua prorrogação por tempo indeterminado. Alguém aí se arrisca a dizer se está certo ou errado? Errado, errado, errado. É isso aí, Beatriz. É exatamente ao contrário, pessoal. Inclusive, eu falei lá no primeiro ponto, quando eu falei sobre o princípio da continuidade. Ele deve ser, via de regra, indeterminado. E as exceções devem ser as exceções previstas na nossa Constituição. Já adiantando para vocês aqui, a gente só tem 3 modalidades de contrato por tempo determinado. É quando cuja a natureza dele exige uma transitoriedade, que é, por exemplo, quando você tem ali um empregado que saiu de licença, aí você pode contratar uma pessoa por até 2 anos,
certo? O pessoal do Cláudio já viu isso, então ele já sabe. Quando você tem uma natureza transitória da atividade, a pessoa se afastou ali, por exemplo, uma licença, ou então um acidente de trabalho que vai passar muito tempo fora. Aí a pessoa pode contratar alguém por até 2 anos, prorrogável uma única vez dentro desses 2 anos. Os serviços cuja a empresa exige uma transitoriedade, que é, por exemplo, os hotéis de veraneio, que tem um público maior, empresas de ovo de Páscoa, empresas de fogo de artifício, que é quando tem ali um período específico que tem uma demanda maior. Eles podem também contratar por 2 anos até o prazo, prorrogáveis por uma vez dentro desses 2 anos, e o nosso contrato de experiência, que é de 90 dias, também prorrogável uma única vez. Todos esses três só podem ser prorrogados uma única vez dentro desse prazo de 2 anos e 90 dias. Eu não vou entrar demais na questão para poder vocês aí não acabarem achando que isso aí cai na prova de vocês. Mas é só um spoiler. O pessoal do Cloud já sabe, eles já viram o contrato por tempo determinado, então eles já sabem esse ponto. Mas vocês vão ver aí, é objeto da nossa unidade 5. A nossa unidade 5 é imensa, então vocês vão abordar bem isso aí. Questão 4. No que se refere aos direitos constitucionais dos trabalhadores, assinale a alternativa correta. A irredutibilidade salarial dependerá de prévia comunicação ao trabalhador e a concordância por parte do mesmo. Item B. A participação dos lucros nos resultados será será vinculada à remuneração. Item C. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo será assegurada aos trabalhadores que percebem remuneração variável. Item D. A igualdade da remuneração entre o trabalho noturno e o trabalho diurno constitui uma garantia constitucional. Item E. Segundo a Constituição Federal, a retenção dolosa do salário constitui mera infração administrativa. Item C. Item C. Muito bem, rapaz, essa galera tá afiada, mas eu só quero ver 10 nessa prova. Item C, galera. É isso aí. Positivo. Item C, ele fala sobre a garantia de salários nunca inferior ao mínimo a quem percebe remuneração variável. E quando a gente está falando de mínimo, lembrando a vocês o tópico lá que vocês estudaram sobre salário mínimo, a gente está falando do mínimo naquela atividade. Se você tem um mínimo estadual, é um mínimo estadual. Se você tem um mínimo profissional, é um mínimo profissional. E se você tem um mínimo nacional, apenas, não tem nenhum regimento, que é muito difícil hoje em dia, mínimo nacional. Entendeu? Então, vai ser o mínimo daquela atividade. Vamos supor que o cara tem um salário mínimo de R$ 2.000, mas ele trabalha só com venda. Ele só consegue vender R$ 500 naquele mês. O empregador vai ter que tirar do bolso dele os outros 1.500. Vou sentar, então vou botar no grupo. Ele vai ter que tirar os 1.500 do bolso dele, o empregador, sem descontar esse salário posteriormente. E vai completar o seu salário. O salário vai ter a garantia mínima. Você sempre vai receber um mínimo, certo? Independentemente de você perceber uma remuneração variável. O segundo está errado porque a participação nos lucros não é vinculada à remuneração. Ela é limpa e seca. Se você participou ali dos lucros e a empresa homologou aquela participação sua, você vai receber o seu salário limpo e seco extra. Você não tem nem desconto. Ele cai limpo e seco ali na sua conta. O primeiro, a irredutibilidade salarial dependerá de prévia comunicação. A gente já viu lá que os direitos são irrenunciáveis. Ou seja, no caso, se ele autorizasse a redutibilidade salarial dele, ele estaria indo contra os seus direitos. Entendeu? Então, não seria só de contra ao princípio da irredutibilidade salarial, mas da irrenunciabilidade de direitos também. O item D diz que a igualdade de trabalho noturno ao diurno. A gente já viu isso agora, na questão passada, que não é. Que o diurno, aliás, o noturno vai ser superior ao diurno. Isso é uma garantia que está no nosso artigo 7º. E o último diz que a Constituição Federal diz que a retenção dolosa do salário constitui mera infração administrativa. Isso aí é um vácuo normativo, né, pessoal? A gente estudou até quando a gente falou sobre proteção do salário, que não existe uma previsão legal do que seja a retenção dolosa. E o próprio TST já diz que é ilegal a equiparação dessa retenção dolosa a
crime de apropriação indébita, se eu não me engano. Não vou me lembrar agora de cabeça o que foi que o TST disse. Mas ele já. A tese que era utilizada comumente foi derrubada pelo TST. Ele disse que não se encaixaria. Então a gente meio que tem um vácuo normativo aí. A gente não tem uma caracterização fática do que seja a retenção salarial. É o 118 do Código Penal, né? Apropriação indébita. Eu acho que é. Muito. Acho que é. É, isso aí mesmo. Tava até vendo esses dias a questão do que o professor Cláudio estava dizendo que o advogado que coloca uma petição, né, uma parte de uma petição que seja irreal, ele pode sofrer uma sanção. Aí eu estava procurando no Código Penal a sanção, inclusive encontrei até apropriação indébita, eu lembrei na hora da disciplina. Mas vamos lá. Quinta questão, pessoal, estamos chegando aí na metade, falta só 10 agora. Quinta questão. O estudo das fontes do ordenamento jurídico é essencial para captar causas, fundamentos e eventos que culminam na exteriorização da norma jurídica. A respeito da classificação das fontes no direito do trabalho, assinale a alternativa incorreta. As fontes materiais dividem-se em distintos blocos, como, entre outras, as fontes materiais econômicas, sociológicas e políticas. Item B. As fontes formais heterônomas caracterizam-se pela imediata participação dos destinatários principais das suas produções, como a convenção coletiva de trabalho. Item C. A teoria monista defende que as fontes formais do direito derivam de um único centro de positivação, o Estado. Item D. O costume são exemplos de fontes formal autônoma do direito do trabalho. Item B. Lembrando que é a alternativa incorreta, pessoal, não é a correta. Item B, alguém discorda do Lucas aí? Fontes é a unidade 3. É a unidade 4. Alguém aí para discordar do Lucas, pessoal? Arimateia diz que é a D. A. Então temos B, temos D e temos A. Alguém aí mais para... Alguém tem a C aí? Alguém? Iria na D. Lembrando que é incorreta, pessoal, não é a correta, certo? Alternativa C, Dani. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa B, certo? A gente vai tratar agora sobre qual a diferenciação, né, para poder não ficar dúvidas sobre esse tópico. A quinta questão fala sobre os estudos das fontes e pergunta qual das alternativas está incorreta. Incorreta, Arimateia. A incorreta é a B. Por quê? Porque a convenção coletiva ela tem imediata participação das partes. E quando a gente tem a imediata participação das partes, certo? Ela é uma fonte heterônoma. Aliás, autônoma, perdão. Então, eu dando como correta a questão errada. Então, quando você tem a imediata participação das partes, certo? Ela é uma fonte autônoma. Logo, a fonte autônoma é a convenção coletiva. Então, a convenção coletiva é um exemplo de possibilidade da fonte autônoma, como a acordo coletivo também, porque tem a representatividade ali do empregador. Logo, a convenção coletiva tem, como tem a imediata participação também da parte, que é o sindicato, representando os empregados. Ou seja, tem ali a imediata participação de quem é destinado à fonte. Sendo assim, a convenção se encaixaria nas fontes formais autônomas.
autônomas e não fontes formais heterônomas. O item A diz que as fontes materiais dividem-se em blocos como, entre outras, as fontes materiais econômicas, sociológicas e políticas. Sim, está correto. Até porque as fontes materiais ela é anterior à norma, né? Então, no caso, ela tem ali o seu impacto por meio político, sociológico ou econômico. Então ele meio que se subdivide, essa subdivisão não é que ela seja dividida ali, tem uma fonte formal econômica, tem a fonte formal, aliás, fonte material econômica, fonte material sociológica, mas sim que elas derivam desses tópicos, tópicos econômicos, tópicos sociológicos e tópicos políticos, certo? Então, de fato, está correta, sem problema algum, essa distinção aí sobre a fonte material. Aí, o item C diz que a teoria monista defende que as fontes formais dos direitos derivam de um único centro de positivação, o Estado. Então, sim, a teoria monista defende que as fontes formais dos direitos elas derivam de um centro de positivação, que é o Estado. Apesar de ter ali suas controvérsias, né? Principalmente nas fontes formais autônomas, que tem essa participação aí imediata das partes. Mas, de regra, a teoria monista defende essa positivação. Entender, os costumes são exemplos. Peraí, que está cortando aqui Os costumes são exemplos de fonte formal autônoma do direito do trabalho. Sim, os costumes são fontes formais, exemplos de fontes formais autônomas. Agora, essa questão do princípio, pessoal, ela é bem controversa também, porque os costumes, ele tem ali, no caso, uma previsão de que há uma... Aliás, agora até estou confundindo aqui. A Arimateia falou essa questão. Eu estou até com receio de eu ter errado essa questão aqui, ter colocado que o costume, eu ia colocar aqui, não são exemplos, acho que eu coloquei que são exemplos. Eu estou achando que os costumes são exemplos autônomos mesmo, se eu não me engano. Mas eu vou só confirmar aqui. Porque eu sei que o Luciano Martinez, isso era até um ponto que eu ia falar para quem for utilizar a doutrina do Luciano Martinez, ele dá uma escorregada nessa questão dos costumes. Porque os costumes, via de regra, eles são fontes heterônomas. Entendeu? Só que ele trata como autônomas. Foi até o ponto... No material da Aline, ela trata os costumes como heterônomas, né? Não, autônomas. Autônomas, pois é. Autônomas? Deixa eu ver aqui. É mesmo. Então tá correto mesmo. É como fontes autônomas. É isso mesmo. Verdade. Eu vou até falar. Então, aproveito o adendo para vocês, para abordar esse ponto. Costume é como fonte autônoma mesmo. É que deu um nó agora na cabeça. Normal, às vezes acontece. Mas quando vocês forem estudar pelo Luciano Martinez, vocês observam o detalhe desse ponto, que é o fato de o Luciano Martinez tratar a fonte do direito do trabalho, o costume, né, como uma fonte heterônoma. Então vocês tomem cuidado quando forem estudar pela doutrina do Luciano Martinez. O direito do trabalho, aliás, a via de regra, né, a maioria, o Sérgio Pinto Martins, o Maurício Conde Delgado, todos concordam que o costume é uma fonte autônoma, certo? Então, o direito do trabalho também versa sobre essa via de regra, como a maioria dos doutrinadores doutrinam. Mas, quando vocês forem estudar o Luciano Martinez, vocês observam esse ponto para poder vocês não se confundirem. Ele vai colocar assim como fonte heterônoma, mas, via de regra, fonte autônoma. Não tá certo mesmo, deu um nó na cabeça agora. Mas, vamos para frente. Ficou alguma dúvida, pessoal, referente a esse? As fontes normalmente eles são tratados como nesse estilo de prova mesmo. Esse é o estilo que normalmente é tratado. Porque fonte não tem muito o que englobar, né? Ele ou é fonte ou não é, ou é de uma forma ou não é. Tem muito o que incorporar ela numa questão, não. Questão 6. Em relação às relações de trabalho em sentido amplo, lato sensu, que englobam não apenas o vínculo empregatício formal, mas também outras formas de prestação de serviço, assinale a alternativa correta. Item A. A relação de trabalho em sentido amplo inclui exclusivamente os contratos de trabalho regidos pela CLT, não abrangendo outras formas de prestação de serviço, como trabalhador autônomo ou voluntário. Item B. A relação de trabalho em lato sensu abrange todas as formas de trabalho de prestação de serviço, incluindo o trabalhador autônomo, o trabalhador voluntário e o trabalhador temporário.
Item C. A relação de trabalho em sentido amplo abrange somente os vínculos empregatícios, sendo que o trabalho autônomo e as outras formas de prestação de serviço não são contemplados por essa classificação. Item D. A relação de trabalho em lato sensu exclui qualquer forma de trabalho não subordinado, como o trabalhador autônomo, e considera apenas aqueles com subordinação direta com os contratos de trabalho regidos pela CLT. Aqui, no caso, a questão fala sobre os trabalhos em lato sensu. Os trabalhos em lato sensu são aqueles que a gente estudou agora na unidade 5, pessoal, que são relações de trabalho, não relações de emprego. Via de regra, né? Item B. Item B. Alguém discorda aí da Beatriz, do Adonis? Teoria de B. B fala: a relação de trabalho em lato sensu abrange todas as formas de prestação de serviço, incluindo trabalhador autônomo, trabalhador voluntário e trabalho temporário. Então tem os Adonis, a Vitória, a Beatriz Almeida. A diferença entre trabalho e emprego, né? Que é gênero e espécie, né? Isso aí mesmo. Formas de trabalho, mas tem outras. Isso aí mesmo. Então, sim, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B, certo? Ela fala como o rapaz, eu não ouvi o nome, perdão. Existe o gênero e existe a espécie, né? E o trabalho também, como eu citei, como eu vou citar, e a Aline também citou, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, no caso, as relações de trabalho é uma relação desempenhada por uma pessoa natural. Se ela é desempenhada por uma pessoa natural, ela é uma relação de trabalho. Logicamente, como a relação empregatícia ela exige o P do Schopp, né, a pessoalidade, aliás, pessoalidade não, a pessoa física, ela, no caso, é uma relação de trabalho, porque a relação de trabalho é desempenhada por uma pessoa física, é desempenhada por uma pessoa natural. Ou seja, toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, até porque uma relação que precisa ser encaixada dentro da relação empregatícia, ela precisa ter o Schopp. E a gente sabe que a maioria das relações de trabalho não tem o Schopp. Logo, não são relações empregatícias. Então, aqui no caso, o item B fala que a relação de trabalho em lato sensu abrange todas as formas de serviço. E sim, toda relação de trabalho está dentro da relação de trabalho de lato sensu, incluindo os trabalhadores autônomos, os trabalhadores voluntários, os temporários, os avulsos, entendeu? Vitor, explica o que seria trabalho em sentido amplo. O trabalho em sentido amplo é a relação de trabalho, como eu falei, é quando você aborda ali toda a relação de trabalho. Toda relação de trabalho é uma relação de trabalho em sentido amplo, em lato sensu. Agora, a relação de trabalho e a empregatícia, que é que vocês estudaram anteriormente, a primeira tópico que vocês estudam lá na unidade, é que estão nos moldes do artigo 2 e 3, ela não é uma relação de trabalho em lato sensu de fato. Ela está dentro de uma das modalidades de trabalho em lato sensu, mas ela é uma relação empregatícia. Resumindo, a relação empregatícia é a que está nos moldes do Schopp, entendeu? Ela é a que está dentro dos moldes do artigo 2º e 3º da CLT. E a relação de trabalho em sentido amplo é todas as relações de trabalho. Ou seja, sentido amplo é amplo mesmo. É todas as relações de trabalho, inclusive a relação de emprego, que é, no caso, a prevista no artigo 7º. Quando você falar em relação de trabalho em sentido amplo, você vai estar lembrando de uma relação desempenhada por uma pessoa natural, uma pessoa física. Se você tem uma relação desempenhada por uma pessoa natural, uma pessoa física, você tem uma relação de trabalho em lato sensu. Agora vai caber você designar qual delas é. Se é uma relação autônoma, se é uma relação avulsa, se é um estagiário, se é um trabalhador administrativo da esfera pública, que é, no caso, o vínculo estatutário. Então, todos esses vínculos estão dentro da relação de trabalho em lato sensu, em sentido amplo. Porém, só um deles vai respeitar o artigo 2º e 3º da CLT, que é a relação empregatícia. Consegui responder a tua pergunta, Arimatea? Show. Então vamos lá. A alternativa A, relação de trabalho inclui exclusivamente os contratos regidos pela CLT. Não, a gente já viu aí que no caso ela é ampla, então abrange a totalidade das relações de emprego. Aliás, totalidade das relações de emprego e as relações de trabalho abrange todas, e não só as da CLT. Se fosse só da CLT, não seria em sentido amplo.
A relação de trabalho em sentido amplo abrange somente vínculos empregatícios. Mais uma vez, né, no caso só, retornando e ainda erra mais ainda, sendo que o trabalhador autônomo e outras formas de prestação de serviço são contemplados por outra classificação. Totalmente sem sentido, dizendo que a CLT abrange o autônomo e o prestação de serviço, que não é. Entender, a relação de trabalho em lato sensu exclui qualquer forma de trabalho não subordinado. Ou seja, quer dizer que tem que ser subordinado para ser uma relação de trabalho. E não é bem assim, como a gente tem, por exemplo, do trabalhador autônomo, que não é subordinado. Questão 7. A questão 7 já é mais extensa. Cortou até um pedacinho aqui. Não, dá certo. Cortou não. Questão 7. Raul é fotógrafo freelancer que realiza diversos trabalhos para a agência de publicidade Visionária LTDA. Ele recebe pagamentos mensais pela realização de fotos para campanhas publicitárias, mas a agência define os horários, os locais e os tipos de fotos a serem feitas. Além disso, Raul é obrigado a usar o equipamento fornecido pela agência e seguir uma agenda pré-determinada de fotos para cada campanha. Em um determinado mês, a agência pediu para Raul para não aceitar outros trabalhos de fotografia, pois a demanda para a campanha era muito alta e ele deveria se concentrar exclusivamente nas fotos solicitadas pela agência. A relação de trabalho entre eles não foi formalizada com um contrato escrito, mas Raul tem recebido, sempre de forma pontual, as quantias acordadas. Após alguns meses de prestação de serviço, Raul tem dúvidas se essa relação de trabalho configura um vínculo empregatício ou não, e decide procurar você para obter a orientação jurídica. Com base nas informações acima, será a alternativa correta. Alternativa A. A relação entre Raul e a agência publicitária é de prestação de serviços autônomos, pois Raul não tem vínculo empregatício, já que recebe por trabalho pontual e tem liberdade para escolher tarefas. Item B. A relação de trabalho entre Raul e a agência é caracterizada por vínculo empregatício, pois há subordinação, prestação de serviços de forma contínua, controle de horários e tarefas, e a agência define a conduta de trabalho, configurando todos os elementos da relação empregatícia. Item C. Raul pode ser considerado empregado da agência pública Visionária LTDA apenas se houver um contrato escrito, uma vez que a relação de trabalho não pode ser configurada sem um documento formal que estabeleça a condição. Item D. A relação de Raul e a agência configura um vínculo de... Tá cortando aqui. Um vínculo de prestação de serviço temporário, já que Raul realiza tarefas específicas de fotografia por um curto período e a empresa não tem vínculo permanente com ele. Alguém aí se arrisca? Essa é uma questão mais extensa, né, pessoal? É uma questão que seja objeto de prova de vocês, até porque ela é para configurar se existe um vínculo empregatício ou não. Maria Eduarda, item B. Maria Matéria, item B. Alguém discorda? Da Arimateia, da Beatriz, da Thalita? Alguém acha que é o item A? Alguém acha que é o item D? Aqui no caso, pessoal, quando a gente tem as questões extensas, principalmente em direito do trabalho, aqui no caso poderia ser facilmente, logicamente, um pouquinho maior. Uma questão de segunda chamada. Entendeu? Mas poderia ser facilmente uma questão de segunda chamada. Quando você tem uma questão dessa, você tem que unir os pontos. Você vai ali marcando, entendeu? Os pontos. E aí vai botando, ó, aqui já tá o P, aqui já tá o S, aqui já tá o H. Entendeu? Então você vai unificando ali. Você tem, aqui você já pode, ó, ele recebe pagamentos mensais pela realização de fotos para campanhas publicitárias. Mas a agência define os horários, os locais e os tipos de fotos que devem ser feitas. Então aqui você já tem a subordinação, né? Raul é obrigado a usar equipamento fornecido pela empresa. Ele é obrigado. Mais um tópico aqui da subordinação. E segue uma agenda pré-determinada de fotos a cada campanha. Ou seja, aqui você já tem a habitualidade. Em um determinado mês, a agência pediu para que Raul não aceite outros trabalhos de fotografia. Ou seja, aqui também já entraria a pessoalidade. Certo? A empresa quer que ele que desempenhe a função, não quer que ele aceite outras, que é para poder ele não parar a demanda deles ali. E a relação de trabalho, para completar, né? Ele já é pessoa física, então só falta o O, que está bem aqui, ó. Mas Raul tem recebido sempre de forma pontual as quantias acordadas. Ou seja,
tem o chopp completo aí. Aqui no pontinho você já consegue identificar que realmente configura uma relação empregatícia. Tem todos os elementos ali da relação empregatícia. Então, sim, a alternativa correta seria a alternativa B. A não faz sentido, porque não é serviço autônomo. A gente já viu aí que tem um chopp completo. Quando você descobre que tem um chopp, galera, as outras questões vão, tipo assim, as outras alternativas vão ficar ineptas total, entendeu? Tipo, não tem nem sentido as outras alternativas. Ali fala que é autônomo. Não é autônomo. Tem subordinação. A gente já viu lá em cima. Que ele precisa usar o equipamento da empresa, que ele segue uma agenda pré-determinada pela empresa. Ou seja, tem ali uma subordinação. E a questão C é um ponto que poderia gerar uma certa instabilidade para quem fosse responder. Porque ela diz que deve haver um contrato escrito perante esse vínculo, para poder ser caracterizado um vínculo. Vocês já viram, já devem saber, que a relação empregatícia, ela pode ser, o nosso contrato, ele pode ser tácito, ele não precisa ser expresso. Então a gente costuma fazer ele ali de meio escrito, por caracterizar uma sequência jurídica, né? A gente tem ali como provar que realmente ele não era nosso empregado, que a gente tinha a obrigação trabalhista com a pessoa. Mas não existe uma previsão legal de que haja uma taxatividade, que precise ter aquele contrato. A previsão, pelo contrário, ela permite sim que haja o contrato de trabalho de forma verbal. Você simplesmente tem ali um contrato de trabalho de forma verbal, que seria o caso aqui em questão. Questão 8. Esqueci até de botar o negrito na questão. Paulo é funcionário da empresa Doce de Leite S.A. e desempenha a função de operador de máquinas há 8 anos. Em virtude de uma redução de custos, a empresa precisou realizar a rescisão do contrato de Paulo sem justa causa. Com base nas informações narradas, o aviso prévio deverá ser de quantos dias? Aqui é uma questão que facilmente pode cair na questão. E eu estaria assim, uns 90% de chance de ter uma questão dessa aqui na prova de vocês. Não desse estilo, obviamente, mas na prova do pessoal da Aline, com certeza vai ter, sim, 99%, cara. É só se eu tiver muito errado. Mas a chance de cair uma questão sobre aviso prévio na prova de vocês é muito alta. Sempre tem, tipo assim, a não ser que vocês sejam a ovelha negra. Mas a minha teve, entendeu? Todas têm, normalmente todas têm para calcular um aviso prévio. É muito importante que ninguém tenha dúvidas, então eu já de antemão já perguntei se alguém tem dúvida de como calcula o aviso prévio. Porque não é para ter dúvida, pelo amor de Deus, uma questão dessa não é para ninguém errar. Entendeu? Então, a maioria já acertou, né? Já botou 54 dias. E essa em 54 dias eu coloquei a observação assim, aqui de como é calculado. A pessoa que tem até 12 meses na empresa, ela tem até um ano. Todo contrato indeterminado, você tem um contrato determinado, você tem um dia trabalhando de contrato determinado. Um dia. Você já tem direito aos 30 dias de aviso prévio. Entendeu? Você não sabe quando é que o seu contrato vai acabar. É diferente de quando você trabalha por tempo determinado. Você sabe quando tem o início, o meio e o fim. Você não precisa de aviso. Você sabe que vai acabar. Agora, quando você trabalha por tempo indeterminado, você não sabe a data do término do seu contrato. Então, você vai ali e compra um carro parcelado em 48 vezes. Você vai ali e compra um fogão em 12 vezes. Então, você faz ali as contas, né? Você faz o parcelamento, porque o importante é quantas vezes parcela e não o valor. Então, você tem ali uma instabilidade se você não tiver uma garantia de duração. 8 vezes 3, Adonis. Sim, Adonis, 8 vezes 3. Eu vou te explicar rapidinho, já já. Então, vamos lá. Até 12 meses, contrato determinado, você tem 30 dias. Completou um ano de empresa. Você já vai ter a computação de 3 dias acrescidos a cada ano trabalhado, certo? Então, vamos lá. Você tem até 12 meses, você tem 30 dias. Tu foi demitido ali com 11 meses de empresa, vai ter só 30 dias de aviso prévio. Agora, você completou um ano de empresa, a cada um ano completo, será acrescido de 3 dias da somatória do aviso prévio. Pessoal, pelo amor de Deus, não vão fazer a coisa que a maioria das pessoas erram, que é fazer a subtração desse ano que foi completo. Você vai sempre calcular 3 vezes em cima da totalidade de anos. Você não vai subtrair esse primeiro ano. Ah, Vitor, mas ele tinha direito até o primeiro ano, então por que a gente soma?
não faz subtração. Ele tem até um ano. Completou um ano, ele já está dentro do cálculo dos 3 dias. Então, ele vai sim ter direito àquele primeiro ano, sim, como cálculo dos 3 dias. Então, você vai pegar o que, Adonis? Você vai pegar aqui os 8 anos, certo? Que é o período que ele tem de empresa, multiplicar por 3, que é os 3 dias que ele tem direito a cada ano completo, a mais no seu aviso prévio, entendeu? E somar aos 30 dias que ele já tinha direito. Ele já tinha direito aos 30, certo? Já era direito dele. Você vai ter 3 dias a mais por cada ano completo. Nesse caso, ele tinha 8 anos. Você multiplica esses 8 anos por 3, que dá 24, e soma aos 30 dias que ele já tinha direito, que dá 54. Sendo assim, dá o cálculo da quantidade de aviso prévio que ele tem direito. Ficou alguma dúvida, Adonis? Ou você não entendeu como é que faz o porquê do 8 vezes 3? Se tiver, se pronuncie, não fique com dúvida não. Pode falar, Luiz. Vitor, só para eu entender, por exemplo, se fosse 7 anos, seria 7 vezes 3 mais 30. Sim, Sempre sim. assim. Tá Sim, bom, obrigada. exatamente. Você pega a totalidade, multiplica por 3 e soma com 30. Não subtrai o primeiro ano, pelo amor de Deus. Tá bom, obrigada. Nada, pode falar, Beatriz. Vitor, uma dúvida sobre a questão aí do aviso prévio. Sim. Nesse caso, ele teria 54 dias de aviso prévio para trabalhar. Se o empregador só disponibilizasse de 30, ele teria que indenizá-lo dos outros 24 dias? Ele teria Com que pagar certeza. esse valor? Com certeza. Show, obrigada. Direito era a totalidade. Assim como também se o empregado arranja outro emprego, lembrando que o aviso prévio, pessoal, é a intenção de você ter um aviso que o seu contrato irá acabar. Ele não acabou. Então você ainda está sujeito às sanções da justa causa, entendeu? Você está com o seu contrato vigente. E aí, no caso, quando você tem um aviso prévio, você pode ir atrás de outro emprego, né? Você tem até a previsão, vocês vão estudar mais na frente, quando vocês estudarem aviso prévio detalhadamente, você tem a previsão da redução. Você pode reduzir 7 dias ou 2 horas a cada dia durante todo o seu período. Então, esse período é exatamente para você procurar outro emprego. Assim, Vitor, eu encontrei outro emprego. Você pode sair ali imediatamente, você não precisa terminar o cumprimento daquele aviso prévio, mas também não vai ser devido para você o restante pendente. Se você tem um restante pendente ali, você saiu para poder assumir outro emprego, você só vai ter direito ao que você trabalhou ali. Você já trabalhou, já é direito adquirido. Os demais, acabou-se, entendeu? Você vai embora, até porque a intenção é exatamente essa, é você arranjar outro emprego. A intenção não é você ficar desempregado, não. O seguro-desemprego, que é o que a gente tem costumeiro também, é porque você não conseguiu arranjar outro emprego. Mas se você arranja outro dentro do custo do aviso prévio, você pode ir embora, sem problema nenhum. Vitor, até um ano tem direito a 30. No caso, um ano de trabalho teria 33. Exatamente, Aramate. Você tem um ano de trabalho, tem direito a 33 dias de aviso prévio. Fechou um ano, já conta o período da somatória dos 3 dias. Isso, no caso, foi objeto também de uma prova. A Aline colocou exatamente um ano e a maioria das pessoas erraram nessa época, eu lembro. Porque subtraíram um ano. Achavam que ele tinha... que era um ano não contado, aí botaram os 30. Mas não, ele tem direito a 30 mais 3. Já é um ano, já soma seus 3. Porque o período de até 30 dias é até 12 meses. Se ele tem ali 11 meses e 29 dias, aí tem direito aos 30. Fechou 12 meses, fechou um ano, já é 33. Questão 9. Ana, com 40 anos de idade, é secretária da empresa de Direito do Trabalho por Amor e possui direito a gozo de férias. Seu empregado propôs que, ao invés de usufruir 30 dias corridos, Ana usufrua de forma fracionada, em 3 períodos, para que a empresa não fique com vaga desfalcada. De acordo com a legislação vigente, assinar a alternativa correta, só esqueci dessa parte, mas vocês imaginam aí que tem. Item A. Não há necessidade de concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 e os demais não inferiores a 5. Não há necessidade de concordância de Ana para que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 e os demais não poderão ser inferiores a 5. Desde que haja concordância de Ana que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 15 e os demais não inferiores a 5. Item D. Desde que haja concordância de Ana em que as férias sejam usufruídas em até 3 períodos,
sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 e os demais não inferiores a 5. Desde que haja concordância de Ana que as férias... Peraí que eu tenho que mudar aqui. As férias sejam usufruídas em até 2 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos. Alguém aí se arrisca? Entender? Item B. Item D. Temos item B e item D até agora. Alguém discorda? Item C. Já temos tudo, só falta item A. Alguém tem item A e item E. Vamos ver aqui qual a alternativa correta. Lucas, Maria. Temos item C, Raquel. Temos item C, Arthur. Temos item D, Lucas. Só o Lucas e a Maria que escolheram o item D. Acho que é o B, Adonis. Fiquei na dúvida entre se era 15 ou 14. No caso, só acertaram a Maria Eduarda e o Arthur não. Maria Eduarda e o Lucas Farias. Os dois acertaram aí. É a alternativa D, pessoal. O período de cálculo das férias é de 14 dias em um dos períodos e de 5 dias nos demais. Questão do cálculo não, fracionamento, perdão. E é obrigatória a concordância do empregado. O empregado precisa aderir a esse fracionamento. Se ele não adere, não é válido. Entendeu? E esse fracionamento deverá ser um período igual a 14 e os demais não poderão ser inferiores a 5. Lembrando que não tem uma ordem. Não é primeiro o de 14, depois o de 5. Não pode um deles ser menor que 14 e os demais não menores que 5. Pode falar, Beatriz. O que não precisa da concordância do empregado é o período que ele vai gozar as férias, né? Aí é o empregador que escolhe, né? Exatamente. O período de gozo das férias é o período que melhor atenda aos interesses do empregador. O empregado não pode escolher o período de férias dele. Quem escolhe é o empregador. Dentro do período dele concessivo. Né? Tem o período aquisitivo, que é o período que ele completa 12 meses na empresa. 134, parágrafo 1º. Obrigado aí, Vitória. 12 meses ele completa, entra no período aquisitivo, que é o período em que ele tem direito a receber as férias. Trabalhou os 12, ele tem a aquisição do período dele de concessão das férias. Entrou nos 12 subsequentes, no caso 12 não, né, que bem preciso. O período concessivo, que é o período que ele recebe as férias, é de 11 meses e 29 dias. Ele tem até 12 meses para dar essas férias do empregado. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem falar. Fique à vontade, façam aí que nem a Beatriz. Levantem a mão, falem. Não fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus. E o Arthur, a dúvida do Arthur realmente, eu também tinha essa dúvida aí, Arthur. Se era 15, se era 14, eu sempre ficava com o pulga atrás da orelha. Mas é 14 dias. 14 dias, 5 e 5. Não, porque a única diferença entre a C e a D era isso, né? Do 14 é o tempo, né? Às vezes é de propósito. Item 10. Cristiano Ronaldo trabalhava como guarda noturno na empresa de direito do trabalho por amor. Recebia salário. Sua jornada era de 22 às 5. Durante o mês de setembro, faltou 3 vezes injustificadamente. Dia 2 e dia 3. E no dia 18 do mesmo mês. Quantos dias serão descontados no contra-cheque de Cristiano? Essa eu não deixei a alternativa para vocês usarem a imaginação aí. Ele faltou no dia 3, 2 e 3. E lembrando aqui, pessoal, eu não coloquei, acho que foi esqueci desse detalhezinho, mas ele folga no domingo. Contem como se ele folgasse no domingo, certo? Ele trabalha segunda a sábado e folga no domingo. Tem uma pergunta aqui, Vitor. É 11 meses e 29 dias ou 11 meses e 30 dias? Pensei no dia 31. É porque o Arimateia sempre o direito de trabalho, os direitos de modo geral, eles sempre usam, via de regra, os 30 dias, não os 31. A não ser que você vá calcular, por exemplo, tempo de resposta de uma reclamação, algo do tipo, entendeu? Aí normalmente a gente utiliza os 29 dias, porque é mais específico. A maioria dos meses são de 30, né? Então a gente utiliza esse 29. O desconto seria relativo ao descanso semanal remunerado. Exatamente. Quando você falta injustificadamente, Lucas, você tem ali a perca do seu
da remuneração do seu DSR. Você não perde o DSR, você folga normalmente. Mas você perde a remuneração dele. Ele deixa de ser um descanso semanal remunerado e passa a ser só um descanso. Ele perderia Ei, 2 Vitor, dias. só uma coisa que eu Oi. achei estranho. É porque, assim, o calendário... Ah, não, deixa. Foi que eu botei agosto, não foi? Mas é de Foi, setembro. É de setembro, foi. eu só desconsiderei. É porque essas questões eu adaptei. Aí ontem eu tava morrendo de sono, eu tava fazendo essa questão com 1 hora da manhã. É por isso que tem uns erros aí. Eu tava morrendo de sono. Aí eu acabei foi esquecendo de colocar agosto. Mas contei como o calendário. Foi setembro de 2024. É porque aqui em casa é muito barulhento. Aí só dá pra mim gravar os vídeos, preparar material, essas coisas, quando for de madrugada. Entendeu? Aí de madrugada é o horário que eu tenho. Tanto que os vídeos de vocês, as aulas extras, são tudo gravados de madrugada. Aí eu tô morrendo de sono, às vezes o raciocínio já vai lá. Então a gente tem aqui a Beatriz dizendo que serão descontados 2 dias. O ADM diz que são 5. E o Daniel também diz que são 5. Alguém mais aí se arrisca? Arthur também diz que são 5. Amanda diz que são, descontaria 2, 3, 18, 8 e 22. Ou seja, 5 também. E Adonis, sim. Correto, pessoal. 5 dias de desconto. Porque a gente vai ter sempre o desconto do DSR. Só que lembrando, um adendo aqui para o pessoal, tanto que está na gravação quanto que estão aqui. O DSR, ele só é descontado o da semana. Vamos supor que, observem o calendário aqui. Ó. Ele faltou dia 2, dia 3 e dia 18. Só que o DSR dele é no domingo. Então, no dia 2 e 3 vai ser descontado, as duas deles injustificada. E vai ser descontado também o dia 8, que é o dia do DSR dele. Sendo assim, já que já foi 3 dias. Dia 2, 3 e 8. E ele faltou de novo no dia 18. Foi, no caso, o da semana do descanso dele do dia 22. Então vai ser descontado o dia 18 e o dia 22. Lembrando que, Vitor, vamos supor que ele falte a semana todinha. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só vai ser descontado o do dia 8. Não vai ser descontado nem o dia da semana. Por isso que até a gente brinca, né? Diz que é melhor você faltar a semana todinha logo do que tu faltar um dia por semana. Porque se tu falta um dia por semana, vai ser um DSR de cada semana descontado. E se tu falta a semana todinha, só vai ser um DSR daquela semana descontado. Então, sempre que tiver a falta injustificada, desconta o DSR da semana da falta injustificada. Como foi no caso aqui 2 e 3, descontou do dia 8. E do dia 18, descontou do dia 22. Sendo assim, descontou 5 dias. Dia 2, dia 3, dia 8, dia 18 e dia 22. Como coloquei aqui o exemplo. Dia 2 e 3 mais DSR, dia 18 mais DSR. 5 dias totalizados. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Isso aqui também alguma questão de cálculo vai ter na prova de vocês, pessoal. E vai ser uma dessas aqui. Ou, aliás, vai ser uma dessas 3 possibilidades. Ou vai ser, como vocês se estenderam a unidade 5, né? Com certeza vai ter essa observação. Mas, o pessoal da linha, vai ser ou aviso prévio, ou falta injustificada, ou prescrição. Vai ter alguma questão que vocês vão ter que usar um cálculo básico aí. Pode falar, Arthur. Pode ficar à vontade. Pronto, Vitor. Já que o descanso semanal remunerado é considerado só um dia do final de semana, né? Porque sempre leva em consideração as 44 horas, mas eu fiquei pensando aqui, se a pessoa tiver jornada de 30 horas, continua sendo considerado só um dia também, né? De relação ao pagamento dos SR. Sim, sim. Até porque, Certo? pessoal, essas até coloquei junto com alguns alunos, não sei se foi esse semestre, se foi semestre passado, porque o pessoal costumava dizer, mas eu tenho 2 dias de folga. Não, você não tem 2 dias de folga. Você, na semana, você trabalha para compensar aquele sábado que você não trabalhava. Entendeu? Então, tipo, eu trabalho 44 horas semanais. Então, eu trabalho só de segunda a sexta. Beleza. Mas na semana, tu tem algum momento que tu trabalha mais. Ou então tu entra mais cedo, sai mais tarde. Ou então tua empresa é muito boa. E deixa essas horas aí que estavam pendentes, as 4 para ti, de brinde. Mas, via de regra, tu trabalha um pouquinho mais na semana para poder compensar esse sábado que tu deveria trabalhar. Então, tecnicamente, tua folga é só no domingo mesmo. Arimateia. Pode completar aí, mas acho que tu. Tem empresas que trabalham no sábado. Se faltar o sábado, desconta do mesmo jeito.
Ah, sim, se tu trabalhar o sábado, desconta sim. É como eu falei aqui, é o caso do Cristiano Ronaldo aqui, do exemplo. Ele trabalha de segunda a sábado. Se ele faltar o sábado, desconta também o DSR. Da mesma semana. O sábado é tido como um dia comum, entendeu? Então ele vai ter ali o seu desconto do caso em questão, certo? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pessoal, eu vou rapidinho aqui no banheiro, rapidinho mesmo. Eu vou só deixar aqui a 11ª para vocês olharem aí e eu trago para vocês aqui a resposta. Rapidinho. Voltei, galera. Certo. Com relação ao seguro contra acidente de trabalho, assinar a alternativa correta. A empresa é responsável pela adoção de medidas, áreas de uso e medidas coletivas e individuais sobre proteção e segurança do trabalhador. Essa aqui é bem básica, né? Pessoal, está no nosso artigo 7º da Constituição Federal. E aqui no caso também remete, aqui no caso não é objeto da matéria de vocês, mas só porque eu lembro alguns pontos que eu também estou fazendo processo do trabalho agora. E aí, no caso, remete à questão da obrigação de julgar casos que remetem à saúde e segurança do trabalho. Tem até a súmula 736 do TST, que diz que todo assunto relacionado à saúde e segurança do trabalho é remetida à Justiça do Trabalho, ou seja, ela sempre é julgada pela Justiça do Trabalho. Se não estudar mais à frente na parte processual de trabalho, que ela é bem detalhadazinha, pessoal. A parte processual trabalhista é bem detalhada. Que tem pontos que são julgados pela pessoal jura de ser olhando, jura de pé junto que é julgado pela Justiça do Trabalho, mas não é pela Justiça Civil, Justiça Penal. Mas esse é um dos casos que é exclusivamente obrigação da Justiça do Trabalho. Então é a correta, né? 12ª questão. Estamos acabando aí, só falta mais 3 agora. Analise os itens a seguir e assinar a alternativa correta. É assegurado ao trabalhador, o trabalhador menor de 16 anos, menor de 16 anos, independente da qualidade de aprendiz. É assegurado ao trabalho ao menores de 16 anos, independentemente da qualidade de aprendiz. Item B. O trabalho insalubre é permitido a menores de 18 anos, com autorização prévia dos pais ou responsáveis. Item C. O trabalho noturno periculoso e insalubre é vedado a menores de 18 anos em qualquer das condições. Item D. Na forma da lei, o aprendiz poderá ter idade inferior a 14 anos se tiver concluído o ensino médio. Alguém aí? Item C. Na sua maioria das vezes aí. Item C. Item C, não é isso, pessoal? Item C fala que o trabalho noturno periculoso e insalubre é vedado a menores de 18 anos em qualquer das condições. Corretíssimo, pessoal. E objeto do estudo de vocês, inclusive eu já gravei o vídeo sobre direito, trabalho ilícito e trabalho proibido. Aqui no caso a gente está diante de um trabalho proibido das demais opções. O trabalho proibido é um trabalho quando infringe a legislação trabalhista. A legislação trabalhista veda
trabalho a menores de 16 anos, a não ser na qualidade de aprendiz. E de 16 a 18, só pode trabalhar se não for em condições periculosas, em horário noturno e em condições insalubres. Ou seja, qualquer das outras opções aí, opção A, opção B e opção D, estamos diante de um trabalho proibido. São trabalhos que infringem a legislação trabalhista. O item C é pontual e está na a Constituição, nosso artigo 7º também, que veda o trabalho noturno, insalubre e periculoso a menores de 16 anos. 13ª questão, lei do estágio. Conforme o regulamento lei número 11.788 de 2008, assinale a afirmativa correta. Item A. O estagiário tem direito a 13º salário, férias e FGTS, pois a relação do estágio é considerada um vínculo empregatício. Item B. O contrato de estágio deve ser celebrado obrigatoriamente entre o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente do estágio, sendo imprescindível a formalização por escrito. Item C. O estágio pode ser realizado sem vínculo com a área de formação do estagiário, desde que há com acordo entre o estudante e a parte concedente. O estagiário pode ser contratado para exercer atividades exclusivamente, né? Perdão, aqui está cortando aqui a minha vista. Deixa eu mudar aqui. Exclusivamente administrativas, sem qualquer vínculo com sua formação acadêmica, desde que haja consentimento do empregador. Então a gente tem basicamente aqui duas respostas iguais, né? Só em formatos diferentes. O item C e o item D. Item B, a maioria, no caso, se assemelha ao item B. O item B, no caso, está na nossa lei do estágio. Acho que é no artigo 8º, uma coisa assim. A lei do estágio é uma lei bem curta, se vocês quiserem dar uma olhada depois. É uma lei bem tranquila mesmo, bem fácil de compreensão. A lei do estágio assegura os direitos, né, do estagiário, apesar de serem poucos, mas a gente tem ali alguns direitos assegurados aos estagiários. Um deles é que, no caso, o estagiário ele poderá ter ali as suas férias, chamadas férias, né, um recesso ali de 30 dias, depois de completar o período de 1 ano dentro do seu contrato de estágio. O contrato de estágio, pessoal, outro ponto, né? Tô só aqui puxando pontos para vocês fixarem. O contrato de estágio, ele não poderá ultrapassar o período de 2 anos, salvo a exceção do contrato em pessoas com deficiência. O contrato com pessoas com deficiência, pode ser um período superior a 2 anos. Os demais só é até 2 anos. Qualquer contrato de trabalho, de estágio, perdão, estipulado acima de 2 anos, não sendo pessoa... Vocês estão me ouvindo, pessoal? A Rebeca está dizendo que está sem som. Sim. Acho que é o teu mesmo, Rebeca. Tenta entrar e sair da chamada normalmente. Então, é isso, pessoal. Contrato de estágio até 2 anos. Passou de 2 anos, não é um contrato válido. Ele está ali infringindo um artigo da nossa lei de estágio, que é a previsão de contrato até 2 anos. Aqui no caso a questão em pontual, o item B fala sobre a nossa relação trilateral, que é que até a professora citou. É a relação trilateral entre o estagiário, a concedente do estágio e a instituição de ensino. Precisa ter essa relação trilateral para que haja um contrato de estágio. Esse contrato de estágio ele poderá ser obrigatório ou não obrigatório. O obrigatório é quando ele tem ali a previsão dentro da ementa do curso. O curso está previsto como um estágio obrigatório para a sua formação. Aí você está diante de um estágio obrigatório. Quando ele não é obrigatório, no caso, quando não há previsão dessa na ementa. Se não tem a previsão de que haja um curso de um estágio para que você tenha formação, você não está diante de um estágio obrigatório. Então, o estágio não gera vínculo empregatício, inclusive isso está disposto na própria lei do estágio. Não gera vínculo empregatício, certo? Vou até abrir aqui a lei do estágio. 11.788. Deixa eu falar mais pontualmente os artigos. O artigo que fala sobre vínculo empregatício é o artigo
é o artigo 3º. O estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, quanto a previsto no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observando os seguintes requisitos, que é, no caso, os requisitos do contrato. Ou seja, na própria lei do estágio está disposto que não há uma previsão para relação empregatícia. Ou seja, a gente tem aí ações que movem, que é o reconhecimento de vínculo entre o estágio. A gente tem as situações em que realmente o estagiário está sendo escraviário, né, como a Aline fala, e ele está sendo realmente um funcionário, ele está cumprindo com o SHOP. Aí é possível, pessoal, uma ação de reconhecimento de vínculo entre o estágio, sendo que você observado todos os requisitos, né? Se você tem todos os requisitos do SHOP completo. Então, você pode sim ter uma ação de reconhecimento de vínculo nesse contexto. Mas, via de regra, não tem vínculo empregatício. O estágio é um contrato, um desempenho, uma relação de trabalho que tem como ânimos a prática do seu aprendizado. Ou seja, você aprende ali a teoria, aplica na prática no estágio. Então, esse é o ânimos do nosso estágio. Por isso, é incompatível com a relação empregatícia, via de regra. 14ª, nossa penúltima questão. João trabalhou como empregado de uma empresa de construção civil durante 5 anos, de janeiro de 2015 a janeiro de 2020. Em janeiro de 2023, ele decide ingressar com uma ação trabalhista pleiteando o pagamento de horas extras que alega não terem sido pagas corretamente durante todo o período em que esteve empregado. A empresa, em sua defesa, alega que o direito de João de reclamar esses créditos já está prescrito. De acordo com o caso citado, assinar a alternativa correta. Alternativa A. João poderá recorrer, pois a prescrição quinquenal é quem dita o tempo após o ajuizamento da ação. Item B. A empresa está correta, pois João não se atentou à prescrição bienal, logo perdeu o prazo da reclamação. Item C. João poderá exigir danos por conta que a empresa está tentando burlar os seus direitos trabalhistas. Item A. Item D, perdão. A empresa está errada em seu fundamento. Perdão, que está cortando aqui, deixa eu voltar. A empresa está errada em seu fundamento, pois o período de prescrição ainda não ocorreu, tendo em vista que são 3 anos após a prescrição, aliás, a rescisão contratual. Item B. A empresa está correta, pois João não se atentou à prescrição bienal. A maioria aí está no item B. Alguém discorda da Williane, da Beatriz, da Vitória? Alguém aí para causar discórdia? O bom é a discórdia, pessoal. Tem que ter alguém para discordar. Alternativa correta, pessoal. Item B. Aqui no caso a gente fala sobre prescrição. É outro ponto que vocês não podem ir para a prova sem saber do que se trata a prescrição. Certo? Então, vocês têm que ir sabendo que a prescrição ela tem dois tipos de prescrição. A prescrição quinquenal, que é a prescrição da retroatividade dos direitos que podem ser exigidos em ação, e a prescrição bienal, que é a prescrição de 2 anos após o encerramento do contrato. Quando você encerra o contrato, por exemplo, tomando o caso de João, ele encerrou o contrato dele em janeiro de 2020. Ele teria tecnicamente até janeiro de 2022 para ajuizar uma ação trabalhista, que é o período de 2 anos após o encerramento do seu contrato, dentre aí a prescrição bienal, ou seja, 2 anos após o encerramento do contrato, ele pode entrar com ação trabalhista. Resguardado esses 2 anos, vamos supor que João entrou com 2 anos, então em 2022, ele só retroage 5 anos para trás, contada da data do ajuizamento da ação. Ou seja, se ele perde 2 anos, se ele entra em 2022, só ia retroagir até 2018. Ou seja, ele perderia ali, 2017, perdão. Ele perderia ali 2 anos do seu trabalho. Foi o período em que ele percorreu de 2015 a 2020. Então, prescrição bienal, 2 anos após o encerramento do contrato. Encerrou o contrato, você tem 2 anos para entrar com a ação. Passou os 2 anos, que é o caso de João aqui, perdeu o direito de cobrar na justiça suas verbas rescisórias.
e entrou com a ação ali. Você só tem 5 anos para trás da data do ajuizamento da ação. Ajuizou a ação em 2020, você tem ali como abranger ali todo o tempo, né? Todos os 5 anos para trás. Não ajuizou em 2020, dormiu no ponto. Ajuizou em 2021, só 5 anos para trás, vai até 2016. Ajuizou em 2022, só vai até 2017. Perde ali o direito a uma parte das suas verbas rescisórias. E por fim, a nossa última questão de hoje. Considerando os elementos que caracterizam a relação de emprego no direito trabalhista brasileiro, qual das alternativas abaixo melhor distingue a relação de emprego da relação de trabalho em geral? Item A. A relação de emprego exige necessariamente a prestação de serviços mediante contrato registrado em carteira de trabalho, enquanto a relação de trabalho abrange apenas relações informais como o trabalho autônomo. Item B. A subordinação jurídica é um elemento imprescindível na relação de emprego, ao passo que a relação de trabalho não pressupõe esse requisito, abrangendo diversas formas de prestação de serviço, inclusive o trabalhador eventual e o autônomo. Item C. A exclusividade na prestação de serviços do empregador é obrigatória na relação de emprego, enquanto na relação de trabalho, o trabalhador pode prestar serviços para múltiplos tomadores sem restrição legal. Item D. A relação de trabalho exclui contratos de natureza civil ou comercial, enquanto a relação de emprego está limitada às hipóteses previstas no artigo, perante o artigo 3º da CLT. E aí, essa aqui eu acho que é uma questão um pouco mais exclusivamente, perdão, aqui não entender. Porque fica um loop aqui no meio e ninguém vê nada. Alguém se arrisca? Acho que essa é uma das questões mais assim, das questões mais que pode gerar maior dúvida em vocês. Eu deixei ela por último. Aí ninguém vai se arriscar não, pessoal. Pelo menos um chute aí, um D de Deus, um C de Cristo. Estou na dúvida entre a B e a C, que eu achei bem parecidas. Achou? Eu vou te dar um bizu sobre essa... Bizu, né? Eu acho graça quando a gente fala isso. Bizu sobre essa C aí, para você não confundir. Até porque isso é objeto de cobrança às vezes. Quando eles jogam assim, qual dos elementos abaixo não constitui um elemento fático jurídico da relação de emprego? Eles colocam exclusividade, habitualidade, onerosidade. Entendeu? Vou te dar um bisu sobre isso. Chute, item B. Vamos lá, pessoal, vamos descobrir qual a alternativa correta. A alternativa correta é o item B. Item B aí. A galera aí. Aí, a Vitória, comemorando. Isso aí. O pessoal aí do chute se garantiu, né, Radones? Tomara que tenha sorte aí nas questões. Se Deus Foi chute não, foi chute não. Sim, vamos lá, galera. Item A. Vamos primeiro para as erradas, para poder a gente entender por que a B está correta. Item A. A relação de emprego exige necessariamente a prestação de serviço mediante contrato registrado em carteira de trabalho, enquanto a relação de trabalho abrange apenas relações informais como trabalhador autônomo. O erro aqui, pessoal, tá do meio para trás, que é o quê? A relação de emprego, ela exige necessariamente a prestação de serviço mediante contrato registrado em carteira de trabalho. Então, precisa do registro na carteira de trabalho para que haja uma relação de emprego. Até aí tá ok. Beleza. Mas, do final, ele fala que enquanto a relação de trabalho abrange apenas relações informais, como trabalhador autônomo. Não, porque a alternativa, a relação de trabalho, ela também abrange a relação de emprego. Lembra? Toda relação de emprego é uma relação de trabalho. Então, a relação de trabalho, emprego é uma formalidade, é um meio formal. Então, por que ele só abrange as informais? Se ele abrange a formalidade da relação de emprego. Aí está o erro, entendeu? Então, a relação de trabalho, ela abrange também a formalidade. Que foi no chute. Perdi blindado. O pessoal sempre lembra da Samira, né? Não tem como esquecer. Item C. A exclusividade na prestação de serviços ao empregador é obrigatória na relação de emprego, enquanto na relação de trabalho, o trabalhador pode prestar serviços para múltiplos tomadores de serviço. Galera, nós vimos lá, né, que na Ushop
você tem ali o P da pessoalidade. Pessoalidade não é exclusividade, galera, entendeu? Pessoalidade, anotei na cabeça de vocês, pessoalidade diferente de exclusividade. Se a relação de trabalho exigisse a exclusividade, você não poderia ser substituído, porque só você pode desempenhar aquela função, ela é exclusiva da sua pessoa, entendeu? Então, exclusividade é diferente de pessoalidade. A exclusividade, como eu falei até aqui da Albizu, é porque às vezes eles pode ser objeto de prova de vocês. Eles podem colocar assim, um exemplo, qual dos elementos abaixo não constitui um dos elementos fáticos jurídicos? Aí eles colocam lá onerosidade, habitualidade, pessoalidade. Aliás, não coloca pessoalidade, né, que é para confundir. Bota exclusividade e ser pessoa física. Aí você vai e fica lá na dúvida. Ah, exclusividade porque pessoalidade não é. Exclusividade é diferente de pessoalidade, certo? Então, se fosse exclusivo, só você poderia desempenhar. Entender a relação de trabalho exclui os contratos de natureza civil e comercial, que já está errado. Porque a relação de trabalho pode sim ter um contrato civil. Como, por exemplo, um cara que vem, um pedreiro que vem fazer a tua casa, tu vai dando um contrato com ele, ó. Vai ter que fazer em tantos dias, entendeu? Tem que terminar até dia tal. Contrato civil tem validade, sim, na relação de trabalho. Ou seja, não exclui, não, contratos de natureza civil. E o item B está correto na sua totalidade. A subordinação jurídica é um elemento imprescindível na relação de emprego, ao passo que a relação de trabalho não pressupõe requisitos abrangendo diversas formas de prestação de serviço, inclusive o trabalho eventual, o autônomo e o trabalho empregatício também, a relação empregatícia. Ou seja, a relação de trabalho ela é permitida, entendeu? Inclusive dentro da relação de emprego, mas a relação de emprego não é necessariamente uma relação aliás, a relação de trabalho não é necessariamente uma relação de emprego. Pessoal, para quem ficou na gravação, certo? A gente encerra por aqui. Se quiser, no caso, a presença, basta mandar um resumo aí, um resumo, no caso, bem elaborado aqui, porque a revisão foi mais detalhada. E eu, no caso, aplico a presença sem problema algum. Para quem ficou na gravação, valeu, até mais. Se precisar de ajuda, tamo aí.